A humilhação queimava mais que o sol de Dubai. Isadora Lima segurava a mala com as duas mãos, de pé no hall de mármore branco da mansão Al-Rashid, enquanto uma mulher de salto agulha e vestido de seda a media de cima a baixo com olhos afiados como lâminas. Yasmin Al-Khalifa não precisava dizer nada. O silêncio bastava para deixar claro que ali, naquele palácio dourado, Isadora não passava de mão de obra importada. "Você é a enfermeira brasileira?" A voz de Yasmin soava doce demais para ser sincera. "Sim, senhora. Isadora Lima." "Que nome simples." Yasmin sorriu de canto. "Espero que saiba cuidar bem do meu noivo. Ele está muito frágil desde o acidente." Isadora engoliu o nó na garganta e assentiu. Não era a primeira vez que alguém tentava fazê-la se sentir pequena. Crescera na zona leste de São Paulo limpando o chão de hospital, estudando de madrugada, criando a irmã Marina sozinha depois que a mãe morreu. Sabia o peso do desprezo e sabia também que ele não a definia. Um homem de terno cinza apareceu ao lado de Yasmin. Tariq, o primo conselheiro do sheik. Ele observou Isadora com interesse calculado, como quem avalia uma peça no tabuleiro. "Ela parece forte", disse ele, quase para si mesmo. "Forte o suficiente para limpar o que for preciso", devolveu Yasmin, antes de virar nos calcanhares e desaparecer pelo corredor de colunas. Isadora foi conduzida até o segundo andar por uma funcionária silenciosa. A porta do quarto se abriu, e lá estava ele, Mohammed Al-Rashid, sentado em uma poltrona de couro próxima à janela. Usava óculos escuros mesmo dentro do quarto. O rosto era anguloso, a barba aparada com precisão. Ele não se mexeu quando ela entrou. "Senhor Mohammed." Isadora deu um passo à frente, a voz firme. "Sou Isadora Lima, sua nova enfermeira." Silêncio. Ela esperou. Não com submissão, mas com paciência profissional. Finalmente ele virou a cabeça na direção dela. "Você veio de longe." "Vim do Brasil, sim." "Por quê?" A pergunta a pegou de surpresa. Ninguém havia perguntado por quê. "Por que preciso salvar meu irmão?" Pela primeira vez, Mohammed esboçou algo próximo de um sorriso. Os primeiros dias foram uma dança cautelosa entre dois desconhecidos. Isadora organizava os remédios de Mohammed com precisão cirúrgica, aplicava colírios, checava sinais vitais. Ele, por sua vez, permanecia distante, respondendo com monossílabos, recusando ajuda para coisas simples, testando até onde ela insistiria. "Não preciso que me guie até a varanda", disse ele quando ela ofereceu o braço. "Eu sei que não precisa, Sr. Mohammed. Mas meu trabalho é garantir que não tropece." Ele parou, virou a cabeça como se a estudasse através dos óculos escuros. "Você não tem medo de mim. Por que eu teria? Porque sou um sheik, porque tenho poder, porque posso mandar você embora com um estalar de dedos." Isadora cruzou os braços. "O senhor pode, mas enquanto eu estiver aqui, vou fazer meu trabalho direito. E isso inclui dizer quando o senhor está sendo teimoso." Um silêncio espesso se instalou. Então, para surpresa dela, Mohammed soltou uma risada baixa e seguiu em frente sozinho. Mas Isadora percebia coisas estranhas. Às vezes, quando ela entrava no quarto sem avisar, Mohammed mexia a cabeça rápido demais, como se tivesse visto antes de ouvir. Outras vezes, ele pegava objetos sem tatear, sem hesitar. Pequenos deslizes, quase imperceptíveis. Quase. Uma tarde, enquanto organizava os travesseiros, ela viu o reflexo dele no espelho da parede. Mohammed estava olhando diretamente para ela. Sem óculos, os olhos castanhos fixos, atentos. O coração de Isadora disparou. Ele via. Fingia ser cego, mas via. Ela fingiu não perceber. Terminou de arrumar a cama e saiu do quarto com as pernas tremendo. No corredor, encostou-se à parede e respirou fundo. Por que um homem fingiria não enxergar? A resposta veio 3 dias depois. Isadora estava no jardim interno da mansão quando ouviu vozes abafadas vindas do escritório de Mohammed. A porta estava entreaberta. Ela não queria espionar, mas o tom das vozes a fez parar. "Só mais 2 semanas e a transferência estará completa." Era a voz de Tariq, o primo. "E quanto ao Mohammed?" A voz de Yasmin soava impaciente. "Ele não vai saber de nada. Ainda acha que está cego." Risadas. "Quando percebermos, já teremos transferido tudo. E ele
Bem, acidentes acontecem. Isadora gelou. O chão parecia tremer sob os pés de Isadora. Ela afastou-se da porta com o coração batendo no peito, as mãos frias, a mente em fogo. Precisava avisar alguém. Mas quem? O próprio Mohammed. E se ele fizesse parte do plano? E se fosse um teste? Não. Ela havia visto os olhos dele. Ele fingia ser cego por um motivo. E agora ela sabia qual. Estava sozinho, cercado de traidores. Isadora subiu as escadas com passos controlados, entrou no quarto de Mohammed e fechou a porta. Ele estava sentado à beira da cama, de costas para ela. Preciso falar com o senhor. Ele não se virou. Então fale. Sei que o senhor enxerga. Silêncio absoluto. Mohammed virou-se lentamente, ainda de óculos escuros, mas o corpo inteiro revelava tensão. O que você disse? Eu vi, no espelho. E sei por que o senhor está fingindo. Isadora deu um passo à frente, a voz firme. Porque tem gente aqui dentro roubando o senhor. Yasmin e Tariq. Ouvi eles falando sobre transferências. Sobre um acidente. A mandíbula de Mohammed se contraiu. Ele tirou os óculos devagar. Os olhos que a encararam eram escuros, intensos, e carregavam o peso de quem carrega o mundo sozinho. Você não devia ter ouvido isso, mas ouvi. E o senhor precisa de ajuda. Ajuda? Ele levantou-se, a voz cortante. De quem? De uma enfermeira brasileira que mal conhece esse país? Que não entende como o poder funciona aqui? As palavras doíam, mas Isadora não recuou. Entendo o suficiente para saber que o senhor está sozinho. E que está fingindo ser fraco para ver quem vai te trair. Mas e se eles descobrirem? E se decidirem agir antes? Então eu lido com isso. Sozinho? Sempre foi sozinho. A frase saiu como uma confissão involuntária. Mohammed desviou o olhar, mas não antes de Isadora ver a rachadura, a exaustão por trás da armadura. Ela respirou fundo. Deixa eu te ajudar. Por quê? Você nem me conhece. Porque ninguém merece ser traído por quem ama, nem você. Ele a encarou por longos segundos. Então, pela primeira vez, assentiu. A partir daquele dia, os dois se tornaram cúmplices. Isadora continuou fingindo não saber de nada, mas começou a observar tudo. Anotava horários, conversas, movimentos de Yasmin e Tariq. Mohammed, por sua vez, mantinha o teatro da cegueira, mas agora tinha alguém ao lado. À noite, quando a mansão adormecia, eles conversavam. Como é o Brasil? Ele perguntou certa vez enquanto ela aplicava um curativo em seu ombro. Barulhento, caótico, injusto. Isadora sorriu de leve. Mas também é caloroso. Tem gente que divide o pouco que tem. Tem música na rua, criança jogando bola descalça. Tem esperança. Você sente falta? Todo dia. Então por que ficou? Ela parou o que estava fazendo e o encarou. Porque meu irmão precisa de mim. E por quê? Eu não abandono quem está lutando. Os olhos de Mohammed brilharam com algo que Isadora não soube nomear. Mas o perigo estava crescendo. Yasmin começou a desconfiar. Passou a vigiar Isadora com olhares cortantes, a fazer perguntas sobre sua rotina. Um dia, ela apareceu no quarto de Mohammed com um sorriso venenoso. Você parece muito próxima do meu noivo, Isadora. Só faço meu trabalho, senhora. Claro. Yasmin se aproximou, a voz baixa e ameaçadora. Mas lembre-se, você é descartável. Um telefonema meu e você volta para o seu país sem R$1 no bolso. Isadora manteve o olhar firme. Entendi. Quando Yasmin saiu, Mohammed falou sem se virar. Ela está com medo de você. Por quê? Porque você não finge, e isso é perigoso. Isadora não respondeu. Mas pela primeira vez desde que chegara a Dubai, sentiu que não estava mais lutando apenas pelo irmão. Estava lutando por algo maior, por alguém. A virada aconteceu numa noite de tempestade de areia. Isadora acordou com o som de passos no corredor. Espreitou pela porta e viu Tariq entrando no escritório de Mohammed, sozinho, carregando uma pasta de documentos. Ela esperou até ele sair e, sem pensar duas vezes, entrou. A luz da lua filtrava pelas janelas. Isadora abriu a pasta. Contratos falsificados, transferências bancárias para contas offshore, planos de venda de propriedades sem autorização. E no fundo, um envelope lacrado com o brasão da família Al-Rashid. Ela abriu.
Dentro, havia um documento médico falso, atestando que Mohammed estava mentalmente incapacitado devido ao acidente. O golpe era completo. Isadora fotografou tudo com o celular, as mãos tremendo. Quando estava prestes a sair, ouviu a voz de Yasmin atrás dela. Achei que você era só burra, mas é curiosa também. Isadora virou-se devagar. Yasmin estava na porta, acompanhada de Tariq. O primo trancou a entrada. Você não devia ter visto isso, disse Tariq, a voz fria. Deixa eu adivinhar. Isadora ergueu o queixo. Agora vocês vão me deportar? Me ameaçar? Pior. Yasmin deu um passo à frente, os olhos brilhando de raiva. Vamos te destruir. Dizer que você roubou, que mentiu, que tentou seduzir Mohammed. Ninguém vai acreditar em você. Mas vão acreditar nele. A voz de Mohammed cortou o ar como uma lâmina. Ele surgiu na porta ao lado, sem óculos, os olhos abertos e claros. Atrás dele, 2 seguranças. Yasmin empalideceu. Mohammed, você... Eu enxergo Yasmin. Sempre enxerguei. Ele entrou no escritório, a presença dominando o espaço. E vi tudo que vocês fizeram. Tariq tentou falar, mas Mohammed ergueu a mão. Documentos falsificados, desvio de fundos, conspiração para incapacitação forçada. Ele olhou para Yasmin com desprezo. Você realmente achou que eu não perceberia? Eu te amava. Yasmin gritou, a máscara de perfeição finalmente caindo. Mas você nunca me viu de verdade. Sempre foi seu império, sua família, suas regras. Então você decidiu me roubar. Decidimos te ensinar uma lição. Mohammed deu um passo à frente, a voz baixa e perigosa. A lição é sua. Seguranças, levem os 2. A polícia já está a caminho. Yasmin e Tariq foram arrastados para fora, gritando ameaças vazias. Quando o silêncio voltou, Mohammed se virou para Isadora. Ela ainda segurava o celular, as provas salvas. Você arriscou tudo, ele disse, a voz suave. Você também. Eles se encararam, e pela primeira vez, não havia máscaras entre eles. Mas a verdade liberta e fere ao mesmo tempo. Nos dias seguintes, enquanto advogados processavam Yasmin e Tariq, Isadora sentiu um vazio crescer dentro do peito. Mohammed a tratava com gentileza, com gratidão, mas havia distância, como se um muro invisível tivesse se erguido entre eles. Uma tarde, ela o encontrou no jardim, observando o pôr do sol. Posso falar com o senhor? Ele assentiu sem olhar para ela. Isadora respirou fundo. Eu preciso ir embora. Agora ele a encarou, surpreso. Por quê? Porque fiz o que vim fazer. Juntei o dinheiro para o tratamento do Lucas. E porque... Ela hesitou. Porque não posso ficar perto de alguém que me usou como teste. A frase caiu como uma pedra. Mohammed fechou os olhos. Eu não usei você. Usou sim. Fingiu ser cego. Me fez acreditar que confiava em mim. Mas no fundo eu era só mais uma peça no seu jogo. Você não era peça nenhuma. A voz dele saiu mais alta do que pretendia. Você foi a única pessoa que não queria nada de mim. A única que me viu como homem, não como fortuna. Então por que não me contou a verdade antes? Porque tinha medo. Isadora piscou. Medo? De que você também fosse embora. De que você me julgasse. De que descobrisse que sou só. Um homem cansado, cercado de mentiras, que não sabe mais em quem confiar. A voz dele quebrou no final. Isadora sentiu o peito apertar. Queria estar com raiva, mas só conseguia ver a dor dele. Mohammed, não precisa dizer nada. Você tem razão. Eu menti, e não tenho o direito de pedir que fique. Ele se levantou e começou a sair. Mas Isadora segurou o braço dele. Espera. Ele parou, sem se virar. Você mentiu, ela disse, a voz firme. Mas me ensinou a tirar a venda do medo. Me fez ver que eu sou mais forte do que achava. E que o mundo não é só preto e branco. Mohammed virou-se lentamente. Os olhos dele buscaram os dela. E Isadora viu ali tudo o que ele não sabia dizer. Eu não vou embora. Ela sussurrou. Mas dessa vez, sem mentiras. Sem mentiras. Ele repetiu, a voz rouca. E pela primeira vez, Mohammed al-Rashid permitiu-se ser vulnerável. O amor que nasceu entre eles não veio embrulhado em promessas fáceis. Veio devagar, construído em conversas noturnas,
em silêncios compartilhados, em olhares que diziam mais do que palavras. Mohammed começou a mostrar a Isadora o homem por trás do título, o menino que cresceu sob pressão, o herdeiro que nunca pôde errar, o homem que aprendeu a desconfiar de todos. Minha mãe dizia que o poder é uma prisão de ouro. Ele contou certa noite, enquanto caminhavam pelo jardim iluminado por lanternas. Quanto mais você tem, menos liberdade resta. E você acredita nisso? Acreditava, até conhecer alguém que nunca quis meu ouro. Isadora sorriu. Eu queria seu coração. É mais difícil de conseguir. Ele parou de andar e a encarou. Você já tem. As palavras pairaram no ar entre eles. Mohammed ergueu a mão e tocou o rosto de Isadora com delicadeza, como quem toca algo precioso. Eu não sei amar sem medo, ele confessou, mas quero aprender. Com você. Isadora fechou os olhos e inclinou-se para o toque. Então a gente aprende junto. O beijo que veio foi inevitável e transformou tudo. Mas a família de Mohammed não aceitou facilmente. Sheikh Amira, a matriarca da família Al-Rashid, convocou Isadora para uma conversa particular. A sala era imponente, decorada com tapetes persas e móveis antigos. A mulher de cabelos grisalhos e olhar penetrante observou Isadora por longos segundos antes de falar. Você é corajosa ou inconsequente? Depende do ponto de vista, senhora. Amira ergueu uma sobrancelha. Meu filho está apaixonado por você. E isso pode destruí-lo. Por quê? Porque você vem de outro mundo? Porque as pessoas vão julgá-lo? Porque o amor, por mais forte que seja, nem sempre sobrevive à pressão do poder. Isadora manteve o olhar firme. Eu não vim aqui para destruir ninguém. Vim para cuidar. E se ele escolher me amar, vou proteger isso com tudo que tenho. Amira estudou-a em silêncio. Então, surpreendentemente, sorriu. Você me lembra alguém? Quem? Eu mesma. Quando era jovem e boba o suficiente para acreditar que o amor vencia tudo. Ela se levantou. Torço para que vocês dois sejam mais espertos do que eu fui. E com essas palavras enigmáticas, Amira abençoou a união. O pedido de casamento aconteceu de forma inesperada. Mohammed levou Isadora até o telhado da mansão numa noite sem lua. Dubai brilhava abaixo como um campo de estrelas artificiais. Ele segurava uma pequena caixa nas mãos. Eu nasci com tudo, ele começou, a voz trêmula. Dinheiro, poder, propriedades, mas nunca tive paz, até você chegar. Isadora sentiu os olhos arderem. Mohammed, deixa eu terminar. Ele sorriu nervoso. Você me ensinou que enxergar não é apenas abrir os olhos. É ter coragem de ver o que realmente importa. E o que importa para mim é você. Ele se ajoelhou. Abriu a caixa revelando um anel simples, sem diamantes exagerados, apenas uma pedra turquesa envolta em ouro. Casa comigo, não porque sou sheik, mas porque sou homem e porque te amo. Isadora cobriu a boca com as mãos, lágrimas escorrendo. Sim, 1000 vezes sim. Quando ele colocou o anel em seu dedo, o mundo pareceu parar. Mas o casamento trouxe desafios próprios. Isadora insistiu em contribuir financeiramente. Pagou parte das despesas com seu próprio salário acumulado, recusou ostentação excessiva e desenhou ela mesma o convite, escrito em português e árabe. Não quero parecer que fui comprada, ela explicou a Mohammed. Ninguém pensaria isso. Eu pensaria. A cerimônia foi dupla. A primeira, em Dubai, seguiu as tradições árabes. Isadora usou um vestido bordado à mão. Mohammed vestiu trajes tradicionais e a Sheikh Amira abençoou os dois com lágrimas nos olhos. A segunda, no Brasil, foi uma celebração popular na zona leste de São Paulo, com feijoada, samba e Lucas, agora recuperado, discursando emocionado sobre a irmã que nunca desistiu. Mohammed, de camisa simples e calça jeans, dançou desajeitado sob o sol brasileiro enquanto os vizinhos aplaudiam. Você dança mal, Isadora riu, mas danço feliz. E naquele momento, cercado de gente simples e amor verdadeiro, Mohammed entendeu o que Isadora sempre soube. Riqueza não se mede em ouro, mas em quem está ao seu lado quando tudo desmorona. Os meses seguintes foram de reconstrução. Mohammed renunciou temporariamente à gestão do Império Al-Rashid para focar em algo maior.
a Fundação Horizontes de Luz, criada em parceria com Isadora. O projeto oferecia reabilitação para pessoas com deficiência visual e capacitação de enfermeiros estrangeiros vindos de países em desenvolvimento. Isadora coordenava o braço brasileiro, dividindo seu tempo entre São Paulo e Dubai. Ela viajava com frequência, levando histórias de um lado para o outro, costurando dois mundos que pareciam incompatíveis. Lucas, completamente recuperado, tornou-se embaixador da fundação. Marina, a irmã mais nova de Isadora, conquistou uma bolsa integral para a medicina e traduzia documentos técnicos voluntariamente. Enquanto isso, Yasmin e Tariq enfrentaram julgamento público por conspiração e fraude internacional. As provas apresentadas por Mohamed e Isadora foram irrefutáveis. Ambos foram condenados. Yasmin perdeu todos os contratos de publicidade e influência. Tariq foi preso por 5 anos. Mas Mohamed não sentiu vitória. Sentiu apenas alívio. "Você não parece feliz", Isadora comentou uma noite enquanto jantavam na varanda. "Estou aliviado, mas não feliz com a queda deles. Só em paz. Porque agora você pode viver sem olhar para trás." Ele segurou a mão dela sobre a mesa. "Porque agora posso viver com você." 1 ano e meio depois, nasceu Miguel Khalid Lima Al-Rashid. O parto foi em São Paulo, por escolha de Isadora. Mohamed segurou a mão dela durante as 12 horas de trabalho de parto, sem soltar uma única vez. Quando Miguel nasceu, com olhos escuros e choro forte, Mohamed chorou também, pela primeira vez em décadas. "Ele tem seus olhos", Isadora sussurrou, exausta. "E sua força?" Mohamed respondeu, beijando a testa dela. Lucas foi o primeiro a segurar o sobrinho. Marina tirou fotos. E a Sheikha Amira, que voou do outro lado do mundo, segurou o neto com lágrimas silenciosas de alegria. Naquela sala simples de hospital público, cercado de amor real, Mohamed Al-Rashid finalmente entendeu o significado de riqueza verdadeira. 2 anos depois, a vida dos dois era uma rotina de equilíbrio delicado. Miguel crescia bilíngue, falando português com sotaque paulista e árabe com fluência. Mohamed e Isadora dividiam o tempo entre 3 casas: a mansão em Dubai, o apartamento em São Paulo e uma pequena casa de praia no litoral brasileiro, onde fugiam sempre que precisavam de paz. A Fundação Horizontes de Luz expandiu-se para 7 países. Isadora era frequentemente convidada para palestras internacionais, onde contava sua história sem vergonha. "Eu vim do chão, e foi lá que aprendi a enxergar o céu." Mohamed, por sua vez, aprendeu a viver com menos armaduras. Assumiu novamente a gestão da empresa familiar, mas com nova filosofia: transparência, ética e investimento em projetos sociais. O Império Al-Rashid deixou de ser apenas símbolo de poder para se tornar sinônimo de responsabilidade. Numa tarde ensolarada em São Paulo, enquanto Miguel brincava no jardim com Lucas, Isadora encontrou Mohamed sentado sozinho na varanda, olhando para o horizonte. Ela sentou-se ao lado dele. "No que você está pensando?" Ele sorriu de canto. "Em como tudo começou. Eu, fingindo ser cego. Você, fingindo não perceber. E agora? Agora eu vejo tudo. E não finjo mais nada." Isadora encostou a cabeça no ombro dele. "Às vezes você ainda finge." Mohamed franziu a testa. "Finge? Quando Miguel pergunta onde você escondeu o chocolate. Ou quando finge que não viu a conta do cartão." Ela riu. "Você finge não ver só para me ouvir descrever o mundo." Ele riu também, o som leve e genuíno. "E você descreve só para me lembrar que foi você quem me ensinou a enxergar." O silêncio que veio foi confortável. O tipo de silêncio que só existe entre 2 pessoas que sobreviveram tempestades juntas. No jardim, Miguel gritou: "Mamãe, papai, olha o que eu achei." Os 2 se levantaram e caminharam até o menino, que segurava uma borboleta pousada em sua mão. Os olhos dele brilhavam de encantamento. "Ela é linda, não é?" Miguel perguntou. Mohamed se ajoelhou ao lado do filho. "É, mas sabe o que é mais lindo?" "O quê?" "Que você conseguiu vê-la e que vai lembrar desse momento para sempre." Isadora observou os 2, pai e filho, lado a lado, compartilhando a beleza simples do mundo. E compreendeu, finalmente, que a maior vitória não foi o amor vencer a desigualdade.
Foi o amor ensinar dois corações feridos a enxergarem além das cicatrizes. Mohamed, o sheik que fingiu ser cego, descobriu que só ao fechar os olhos para o supérfluo pôde ver o essencial. E Isadora, a enfermeira que atravessou oceanos, provou que a luz mais poderosa não vem do ouro, mas da coragem de quem ousa amar sem medo.